Então, quando a gente entra nas fases, todas as fases da nossa vida, a gente tem cuidados especiais com aquela fase. Você não vai dar o mesmo tipo de alimentação para um bebezinho que está amamentando, você não vai dar o mesmo tipo de alimentação para um idoso, você não vai dar o mesmo tipo de alimentação para um adolescente. Cada um na sua fase pode se beneficiar da sua fase com qualidade na alimentação, nos hábitos, prevenindo que tenham os problemas daquela fase. Por isso que a gente precisa se conhecer. Então se fala muito em reposição hormonal, se fala muito em utilizar produtos fitoterápicos para a menopausa, para melhorar a menopausa. Na verdade, a gente está tratando no climatério. Na menopausa, depois são outros cuidados. Então, a gente tem hormônios fitoterápicos. Então, você tem também, com certeza você já pesquisou, já leu alguma coisa sobre isso, já ouviu falar sobre isso, de outras coisas que funcionam muito bem, que é a pessoa fazer exercício físico, tá? Mas por que isso tudo é tão necessário para que você tenha uma qualidade de vida durante o climatério e a menopausa? Existem dois tipos de mulheres que vão ser as mulheres que não têm nenhum tipo de risco, ou melhor, não existe nada que você vai utilizar de medicamento que não vai oferecer um tipo de risco para você, mas riscos mínimos de desenvolver câncer e tumores e problemas em relação à reposição hormonal sintética. Por quê? Se uma mulher que ela nunca teve problema nenhum menstrual e ela tinha equilibrado, menstruação equilibrada, não tinha nenhum problema de fertilidade, ela teve uma vida, em toda a vida dela, ela não teve nenhum tipo de problema na menstruação, cólicas, enxaqueca, insônia, TPM, essa mulher ela tem os hormônios mais equilibrados. E então essa mulher ela tem menos risco de desenvolver qualquer tipo de problema em relação aos hormônios, à reposição hormonal. Mas o que nós vemos, a maioria das mulheres é do segundo tipo, que são as mulheres que elas têm dominância estrogênica durante a vida toda. São as mulheres que têm TPM, são as mulheres que têm muita cólica, inchaço, dor no seio, menstruação abundante, sai coágulos na menstruação, tem enxaqueca na época menstrual, muda muito de humor. Essas mulheres, ela tem uma dominância estrogênica. Essa mulher, ela não deveria nunca fazer uma reposição hormonal sintética e nem a mais moderna e a menos arriscada, que é a bioidêntica. Existem profissionais da área da saúde, da ginecologia, profissionais que você deve procurar se você quer fazer uma reposição hormonal. Faça a reposição hormonal bioidêntica, não tenha vergonha de ligar no local. Como é que este profissional trabalha? Ele faz reposição hormonal bioidêntica? Sim, marca, não, tchau. Procure um profissional que faça isso com responsabilidade, porque vai ser uma dose que você vai absorver, vai ser uma dose bem personalizada para você, dependendo de qual período você está, quantos anos você tem, quanto tempo que você está já na pré-menopausa. Então são profissionais que têm essa responsabilidade de fazer essa reposição hormonal bioidêntica. E nós temos também, sem medicação, nós temos os fitoterápicos que fazem uma reposição hormonal, mas essa reposição hormonal do fitoterápico, ele diminui os sintomas, mas ele não participa de toda a cadeia que o hormônio produz dentro do seu corpo. Então, se eu não posso fazer uma reposição hormonal sintética ou não opto em fazê-la, você pode utilizar fitoterápicos, que a gente ouve mesmo, em vários locais falam sobre isso, é o chá de amora, iã mexicano, maca peruana. Então, um profissional, um terapeuta pode passar esse tipo de reposição fitoterápica para você, né, especialista em fitoterapia, e você vai utilizar, mas você não pode se enganar de que isso vai estar fazendo o mesmo efeito do hormônio. Não, ele diminui os sintomas, mas ele não participa de toda a cadeia. Um exemplo, o que é, André, essa cadeia hormonal? O que é que o hormônio faz? Não é só a parte sexual. Por exemplo, está envolvido no desenvolvimento ou não de osteoporose, na retenção ou não de cálcio nos seus ossos.
na preservação dos seus neurônios. Então, tem toda uma cadeia que precisa ser também reposta se você não tem mais os hormônios ou você não vai fazer uma reposição hormonal bioidêntica, certo? Isso se a gente está falando apenas de fazer reposição. Mas como é que eu consigo modular todos esses sintomas também, sem fazer reposição, sem medicamento, que eu posso melhorar esses sintomas e aí eu também melhoro toda essa cadeia que tem por trás. Eu vou preservar os meus neurônios, eu vou evitar a osteoporose, eu vou evitar a hipertensão, eu vou evitar o triglicérides alto, a colesterolemia alta, tudo isso está envolvido com a juventude dos seus hormônios. E se eu entendo que os hormônios, eles ajudam nisso, então quando eu não tenho mais, quando diminui os meus hormônios, eu preciso ter uma avaliação, eu preciso repor tudo isso que a cadeia hormonal me proporciona e eu nunca tinha pensado sobre isso. Então eu preciso aumentar a minha alimentação anti-inflamatória, cheia de minerais, de vitaminas que vão compensar essa falta hormonal. Entende por quê? Quando eu for dar a dica da alimentação, eu não estou falando do nada. São estudos, é a fisiologia do seu corpo, é assim que funciona, não estou inventando. E como a gente pesquisa e a gente lê os artigos sobre isso, toda a alimentação que nós utilizamos para prevenir e tratar esse tipo de problema da menopausa do climatério, ele vai estar prevenindo toda essa cadeia. Eu vou diminuir a minha inflamação intestinal, vou ter uma melhor absorção daquilo que eu estou me alimentando, eu vou perder gorduras em locais onde não me interessa ter gordura, eu não vou acumular gordura nas minhas veinhas, nos meus caninhos, para eu ter problema, um AVC, evitar problemas crônicos e, além disso, diminuir os sintomas dessa fase do climatério e da menopausa. Existem vários profissionais por aí que vai falar para você que isso é coisa da idade, que é assim mesmo, porque se a sua mãe, sua avó passou por isso, isso não tem jeito, que você vai passar por isso e fica enfiando lá um monte de medicamento. Aí vai te dar o remédio da pressão, vai te dar o remédio do colesterol. Então eu passei já por profissionais assim que entendiam dessa maneira e já falavam para mim, a hora que você for passar para essa fase, você vai ter que tomar o remédio, porque eu nunca tomei nenhum tipo de medicamento e tratava disso de uma maneira sem medicamento, mais natural, e funcionava. E o próprio profissional falava assim, mas isso não funciona, não vai funcionar por muito tempo não, porque a hora que você não tiver hormônio, e aí, minha filha, você vai ter que tomar o negócio. Mas, o que a gente faz? A gente modula isso, sim, com um tipo de tratamento e de alimentação que é sem medicamento e até agora está funcionando muito bem. Eu já estou com 51 anos e eu não tenho absolutamente nada do que as mulheres da minha família tiveram. Então a minha mãe teve que tirar o útero antes dos 45 anos, né? Porque ela tinha dominância estrogênica, ela tinha mioma enorme, ela quase morria na menstruação, era uma doença. Todos os meses a menstruação dela era uma doença. A gente via a mãe acamada. E se eu tivesse absorvido isso, vai ser assim mesmo, não vai ter jeito, pode ser que eu tenha eu desenvolveria só por acreditar que é desse jeito mesmo. Mas como eu já comecei a estudar desde os meus 19 anos, né, então faz as contas aí quantos anos que eu já trabalho com isso, hoje eu tô com 51, já comecei a ter uma outra visão em relação a isso, isso não se tornou para mim um destino certo.